Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas, este é o podcast Jovem Cristão, sejam todos muito bem-vindos. No episódio de hoje nós vamos refletir um pouquinho mais sobre Nossa Senhora. E para ajudar essa reflexão, nós vamos utilizar novamente o livro Glórias de Maria de Santo Afonso de Ligório. Nesse livro, a gente já pegou ele para refletir um pouquinho sobre as dores de Maria. A gente começou a refletir um pouquinho sobre a oração da Salve Rainha, para entender um pouquinho melhor sobre Nossa Senhora. E aí vamos continuar nessa oração. Nós vamos tomar agora o capítulo 2, na parte da oração Vida e Doçura Nossa. Vamos dividir esse capítulo em algumas partes, para não ficar muito extenso. Tá bom? Bora lá então? Vida e doçura. Maria é nossa vida, porque nos obtém o perdão. Primeiro, a oração de Maria obtém-nos a graça da justificação. Para a exata compreensão da razão por que a Santa Igreja nos ordena que chamemos a Maria nossa vida, é necessário saber que, assim como a alma dá vida ao corpo, assim também a graça divina dá vida à alma. Uma alma sem a graça divina só tem nome de viva, mas na realidade está morta. Como foi dito àquele bispo no Apocalipse: tens reputação de que vives, mas estás morto. Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Obtendo Maria, por meio de sua intercessão, a graça aos pecadores, deste modo lhes dá vida. Ouçamos as palavras que a Igreja lhe põe na boca, aplicando-lhe a seguinte passagem dos Provérbios: os que vigiam desde manhã, por me buscarem, achar-me-ão. Provérbios 8, versículo 17. Os que recorrem a mim desde manhã, isto é, sem demora, certamente me acharão. Ou, segundo a tradução grega, acharão graça. De modo que recorrer a Maria é recobrar a graça de Deus. Lemos por isso pouco depois: quem me encontra, encontra a vida e receberá do Senhor a salvação. Provérbios 8, versículo 35. Ouvi-o, vós que procurais o reino de Deus, exclamou São Boaventura. Honrai a Santíssima Virgem Maria e achareis a vida juntamente com a eterna salvação. Na afirmativa de São Bernardino de Sena, Deus não destruiu o homem logo após o pecado, devido ao singular amor para com esta sua futura filha. Não lhe resta a menor dúvida de que todas as misericórdias e mercês em favor dos pecadores na antiga lei só lhes tinham sido feitas por Deus em consideração desta abençoada Virgem. Exorta-nos, por isso, com razão, São Bernardo: procuremos a graça, mas procuremo-las por meio de Maria. Se formos tão infelizes que perdermos a divina graça, procuremos recuperá-la por meio de Maria, porque se a perdermos, ela a achou. E por este motivo, o santo lhe chama descobridora da graça. Para nossa consolação, declarou São Gabriel Arcanjo quando disse à Virgem: não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Lucas, capítulo 1, versículo 30. Mas, se Maria nunca se vira privada da graça, como podia dizer o anjo que a tinha achado? Só se pode achar uma coisa que se perdeu. A Virgem, entretanto, sempre esteve com Deus, e não só em graça, mas cheia de graça, como o mesmo arcanjo manifestou quando, ao saudá-la, lhe disse:
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bom, vamos parar por aqui para fazer uma reflexão um pouquinho mais rápida. E aí a gente vai dar sequência na reflexão sobre esse capítulo em outro momento. Primeiro, vale a pena sempre ressaltar: não somos obrigados a pedir a intercessão de Maria, porque Maria não é Deus. Isso é certo. O nosso intercessor é Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo não podemos chegar ao Pai. Ninguém vai ao Pai sem o Filho, sem passar por meio do Filho. Certo? Ok. Mas Maria, de uma forma especial, no meio de todos os santos, de todas as pessoas que passaram sobre esta terra, que não são Deus, lembrando que Deus é Pai, o Filho, que é Jesus Cristo, e o Espírito Santo, beleza? Ela foi a que mais se aproximou de Deus, foi a que mais honrou a Deus com seu sim. Ela não teve pecado. Essa é a nossa fé católica. Maria foi concebida sem pecado. Beleza, certo? Passando o primeiro ponto sobre a oração de Maria obter-nos a graça da justificação, a gente pode pensar que ela nos ajuda por meio das suas ações, das suas palavras, né, a alcançarmos a graça de Deus, né? E nesse sentido, ela não só, né, nos dá ajuda para alcançar essa graça que dá vida para a nossa alma, ela nos deu a graça de acolher-nos como filhos dela. Beleza? Então, continuando, ela obtém, por meio da sua intercessão, a graça aos pecadores, de modo que ela dá vida. Então, se a gente for fazer uma análise, né, um pouquinho diferente, partindo do ponto que a nossa vida ela foi resgatada da morte por meio da paixão de Cristo, que nosso Deus, Pai, enviou o Deus Filho para morrer no nosso lugar e com o próprio sangue pagou os nossos pecados e nos deu a graça de de sermos filhos dele, filhos de Deus Pai. Ele nos deu a vida eterna, né? A graça de termos a vida da graça, de sermos conduzidos por Deus, pelo Espírito Santo. Maria, com o seu sim a Deus e não reclamando em momento nenhum, ela nos deu esse auxílio de acharmos a graça. E em um outro santo, agora eu não consigo me recordar exatamente quem, ele dizia assim, que quando a gente cai no pecado, se a gente pedir ajuda para Nossa Senhora, podemos ter a certeza de que ela vai nos ajudar a rapidamente criarmos coragem para poder pedir perdão a Deus. Ela vai interceder por nós. E a gente vai conseguir o perdão de Deus. Porque ela continua ajudando a gente ainda depois dela ter saído daqui da terra, né? Aí entra outros pontos sobre a teologia cristã, católica, que eu não vou entrar em detalhes, né? Mas basicamente isso. Precisamos lembrar que Maria, ela pode obter de Deus qualquer graça. Ela achou a graça para cada um de nós. Amém? Bom, essa foi a reflexão de hoje, bem curtinha, porque para não ficar muito extenso, né? Mas eu convido a você depois a
rezar um pouco em cima disso, pedir mais a intercessão de Maria, para que você possa ter essa experiência de acolher Maria como sua mãe, porque ela é nossa mãe, desde quando ela disse o sim, mesmo que em silêncio, para Jesus lá no alto da cruz, quando Jesus estava no alto da cruz. Filho, eis aí tua mãe, mãe, eis aí o teu filho. Então é isso. Para encerrar, queria convidar vocês a rezarem uma Ave Maria comigo, e que essa Ave Maria possa chegar, né, ao coração de Nossa Senhora e ela poder interceder por cada um de nós, nossas famílias, todas as pessoas pelas quais nós somos obrigados a rezar, aquelas pessoas que também pediram nossas orações e pelas necessidades em especial que cada um de nós precisamos, que estão no nosso coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E é isso, gente. Muito obrigado pela sua companhia. Que Deus abençoe imensamente cada um de vocês. A paz de Cristo permaneça com todos. E até o próximo episódio. Shalom.